Olá! Somos a DTC Cidade Nova. Antes de começar o vídeo, nos siga, compartilhe e ative o sininho. E contribua para o crescimento do Reino de Deus. Até mais, povo de Deus. Meus queridos, a nossa doutrina está baseada no livro de Ruth. Mas eu quero deixar 2 versículos pontuais no livro de Juízes, viu, Joab? Para a gente entender esse contexto de Ruth, que é o capítulo 2, versículo 10. Pode colocar. Porque o livro de Ruth está dentro do livro de Juízes. Esse é o mesmo período. Aqui nós temos a morte de Josué. E diz assim: foi também congregada toda aquela geração de seus pais, a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Agora nós vamos para o capítulo de número, o último capítulo, é o 21 e versículo 25. O capítulo 2, versículo 10 está lá no começo, mostrando onde começou a degradação. No período do juízo foi o pior período da história de Israel. Aí agora aqui no versículo 20, no capítulo 21 e versículo 25, mostra, dizendo o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não era os olhos do Senhor, era reto aos seus olhos. Olha só o prejuízo do capítulo 2, versículo 10. Porque Juízes é logo seguida depois de Josué. Josué conquista. Josué cresceu aos pés de Moisés, mas parece que Josué não deixou sucessor. E o que aconteceu foi que quando a geração de Josué partiu, se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. E quando você lê o livro de Juízes, é o pior período caótico da história de Israel. E está aqui: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Agora nós entramos no livro de Ruth. O livro de Ruth está inserido dentro desse contexto, tá bom? Do período dos juízes. Porque começa no versículo 1 dizendo: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Essa fome com certeza foi um período de juízo de Deus sobre aquela geração. Porque o que acontecia no livro dos juízes era cíclico. Era mais ou menos assim: apostasia, o povo se desviava de Deus, Deus enviava um juízo, no caso aqui fome ou povos, para subjugar Israel. Aí eles clamavam ao Senhor. Aliás, eles se arrependiam dos seus pecados. Depois eles clamavam ao Senhor. Deus levantava um libertador. Aí havia um período de reavivamento. Aí depois do período de reavivamento, eles se esqueciam de Deus. Apostasia, juízo de Deus, arrependimento. Clamavam ao Senhor. Deus levantava um juiz. Havia um reavivamento. Eles se esqueciam de Deus. E assim foi todo o ciclo do livro dos juízes. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Eu não vou ler para a gente não tomar muito tempo. Nós já fizemos a leitura dos versículos, de 22 versículos na leitura inicial. Mas que nós vemos aqui que um homem crente sai para peregrinar na terra de Moabe, terra da maldição. A história conta que esse homem tem a infelicidade de morrer. Depois os 2 filhos dele também morrem em Moabe. E fica órfã, Ruth e a mulher de Elimeleque, Noemi, 3 viúvas numa terra que era considerada a terra da maldição. Até que chegou uma boa notícia. A boa notícia está no versículo de número 6. Bota o versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão. Por que eles saíram de Belém? Belém, a palavra hebraica Betlehem, significa casa do pão.
Estava faltando pão na casa do pão, e eles vão para a terra da maldição. Chegando lá, a maldição acompanha eles. 3 enterros acontecem lá, e lá na terra de Moabe chegou a notícia que Deus havia visitado o seu povo. Por que Deus visitou o povo lá em Belém? Porque esse ciclo aqui que eu falei para vocês, apostasia, aí vem um juízo de Deus, no caso fome, aí depois eles se arrependeram, clamaram ao Senhor, Deus operou, aí teve um momento de visitação de Deus. Aí agora resolvem voltar as 3, né? Estão voltando. A irmã Noemi está voltando para a casa do pai, para Betlehem. E a história vocês conhecem, eu vou pular. 2 noras acompanham Noemi, 2 moabitas. Na hora da despedida, uma volta e outra fica. Fica com Noemi e resolvem voltar para a terra de Belém. Só que Ruth não era judaica, Ruth era moabita, estava agora enfrentando um novo tempo, um novo contexto, e ela iria se aventurar numa terra que ela não conhecia. Mas com certeza o seu marido já tinha falado do Deus de Israel para ela, o sogro já tinha falado do Deus de Israel para ela, e com certeza também a sogra havia falado do Deus de Israel para essa mulher. E agora ela vai para um contexto novo. E o que acontece quando a gente está num contexto novo? É aqui que eu quero começar a ministrar, e a minha palavra nessa noite não é teológica, é prática, aquela mensagem que você consegue colocar no dia a dia na prática, tá bom? Eu quero trazer uma palavra para você crescer profissionalmente, para você crescer socialmente, para você crescer no seu trabalho, no seu emprego, tá bom? Não é uma mensagem muito espiritual, mas é uma mensagem prática. E eu lhe garanto que se você mais uma vez ouvir, entender, colocar na prática, eu quero declarar em nome de Jesus que a sua vida profissional nunca mais será a mesma. Quem pode dizer amém? Mas para que isso possa acontecer, em primeiro lugar, as tragédias passadas podem te paralisar ou ser um combustível para novos horizontes. É você que vai decidir se o seu passado vai te definir ou não. Esse é o primeiro ponto, porque eu estou querendo dizer isso, porque às vezes o nosso passado, ele é tão forte, que ele influencia no nosso espiritual, ele influencia no nosso financeiro, influencia no nosso profissional, influencia no nosso casamento, influencia nos nossos relacionamentos. Só que nessa noite, se você quer o novo de Deus na sua vida, eu sei que muita gente aqui teve tragédias passadas, eu tive muitas tragédias. Tragédia no aspecto espiritual, tragédia no aspecto financeiro, no aspecto social, todo mundo passa por alguma dor na sua vida. Mas eu quero que você entenda que se você quer o novo de Deus, anote aí, as tragédias passadas podem te paralisar ou ser um combustível para novos horizontes. Você decide se seu passado vai te definir ou não. E que passado, que tragédia foi essa na vida de Ruth? Primeiro, ela é amaldiçoada. Ela é moabita. E havia uma maldição sobre os moabitas. Porque quem eram os moabitas? Se você quer saber quem são os moabitas, é voltar no livro de Gênesis. Aí você vai ver que o sobrinho de Abrão, chamado Ló, quando está em Sodoma e Gomorra, que Deus destrói Sodoma e Gomorra, e ele foge. No meio da caminhada, a mulher dele olha para trás e vira uma estátua de sal. Aí ele fica só com as 2 filhas. Vai para o Monte Zoar, chegando lá, as filhas embriagam o velho. As filhas achando que o mundo todo tinha acabado, provavelmente achando que eles seriam um novo Adão e Eva. Embriagam o velho, deitam com o velho faz sexo com as próprias ex-lésbicas. Talvez nós temos aqui ex-traficantes, ex-bebedores de cachaça, ex-adúlteros, ex-prostitutos, porque a igreja na realidade é um lixão. Aqui sempre tem alguém com ex alguma coisa. Sempre na igreja tem alguém com uma história que é ex alguma coisa, com exceção daqueles que nasceram no evangelho. Mas aqui a maioria foi ex alguma coisa.
Nós vivíamos debaixo da maldição. Aí o Senhor, Gálatas 4:4 diz que o Senhor nasceu na plenitude dos tempos, nasceu de mulher, debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Só que eu tenho que definir se a maldição que eu vivia, ela vai influenciar o meu destino, vai influenciar o meu futuro. Vou repetir, as tragédias passadas podem te paralisar ou ser um combustível para novos horizontes. Você decide se teu passado te define ou não. Ok? Em primeiro lugar, ela era moabita, amaldiçoada. Em segundo lugar, ela era uma mulher viúva. Terceiro lugar, para piorar a situação, ela não teve filhos. E ser moabita, ser viúva, não ter filhos, dentro desse contexto oriental, era a pior espécie. Aí aqui que eu quero abrir um parênteses para fazer uma pergunta para você. Você acha que o seu passado lhe define? Faz sentido para você, segundo os Coríntios 5:17? Porque para alguns talvez faça sentido intelectualmente, cognitivamente. E o que está em 2 Coríntios 5:17, alguém lembra? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Só que, às vezes, esse versículo não faz muito sentido para nós. Porque às vezes nós estamos tão presos ao passado. No caso dessa mulher, Ruth, e Noemi também. Orfa deu logo um jeito na sua vida, voltou para os seus antigos deuses. Só que eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o teu passado te define? Se você acha que o teu passado se define, você nunca vai ser um grande personagem na vida. Você nunca vai ser alguém de uma grande envergadura na vida. Quinto lugar, quero dizer para você que seu passado não te define, mas também o teu passado não vai definir o seu futuro. Essa mulher estava com um passado que poderia definir quem ela era e poderia definir o seu futuro. Agora, quando foi que aconteceu a libertação na vida dessa mulher? Vamos ver o dia da libertação dela? Foi no dia que a sua sogra disse: volta, eu não tenho mais filhos. E mesmo se eu engravidasse sendo velha, daqui que meus filhos crescessem, vocês estariam velhas também. Não daria certo esse negócio. Só que a irmã Ruth resolveu tomar uma decisão. Bota no verso 16. Ela estava olhando para o passado, e ela estava entendendo que o passado dela não estava definindo a ela. Ela olhou para o passado e ela entendeu que o passado dela também não iria definir o futuro. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17, ela continua: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim um Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A libertação ocorre quando você deixa o passado para trás, foca no futuro, mas muda a sua rota no presente. Hoje é o dia da sua decisão. Você vai decidir. Eu vou repetir: a libertação ocorre quando você deixa o passado para trás, foca no futuro, mas muda a sua rota no presente. Hoje é o dia da sua decisão. Ou você sai daqui liberto, ou você continuará escravo do seu passado. A libertação ocorre quando você deixa o passado para trás, foca no futuro, mas muda a sua rota no presente. Hoje é o dia da sua decisão. O que você vai decidir? Henry Ford, ele disse uma frase: se você acha que não vai conseguir, ou se você acha que vai conseguir, você está certo.
Se você acha que não vai conseguir, você está certo. Mas se você acha que você vai conseguir, você também está certo. Hoje é o dia da sua decisão. O que você decide? Vai dar certo ou não vai? Vai dar certo ou não vai? Verso 14 ao 18. Está preparado? Se você quer realmente o futuro de glória, anote aí. Em segundo lugar, não tenha medo de enfrentar coisas novas. Não tenha medo. Nunca tenha medo de enfrentar coisas novas. Um novo emprego, uma nova função, um novo status. Não tenha medo. Do versículo 14 ao 18, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Ruth, porém, se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada, ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também, após a tua cunhada vai embora. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Verso 18. Vendo Noemi, que de toda estava resolvida, aí com ela deixou de lhe falar. Então tá bom. Está decidida mesmo? Mas para que isso aconteça, em primeiro lugar, se você quer prosperar na sua vida, não tenha medo de enfrentar coisas novas. Eu sei que o frio na barriga é normal, mas não deixe esse frio na barriga, esse arrepio na pele te paralisar. Isso aí é normal, porque a nossa mente, ela é condicionada à zona de conforto. E tudo aquilo que eu não entendo, para mim é novo, e o que é novo me gera aquele sentimento de insegurança. E todo sentimento de insegurança gera medo. Todo medo é a raiz de ansiedade, e toda ansiedade é a raiz da depressão. Vou repetir, eu lhe dei toda a temática aqui, como é que alguém chega a uma depressão. Sabe quando é que a depressão começa? Ela começa com um sentimento de insegurança. O sentimento de insegurança me gera medo. O medo me gera ansiedade. E a ansiedade me gera depressão. Então nessa noite vamos ter que trabalhar na raiz. Qual é a raiz da ansiedade? É medo. E qual é a raiz do medo? É insegurança. E a ansiedade é a raiz da depressão. Gente, essa é a dinâmica para você impedir de chegar numa depressão. Comece a tratar das suas inseguranças. E como é que eu faço para tratar da minha insegurança? Troque, em primeiro lugar, troque o conforto de onde está pela determinação de tentar algo novo. A irmã Orfa disse: não, eu vou voltar para a minha zona de conforto. Eu já tenho o meu Deus, já tenho a minha família, já tenho aquele meu empreguinho lá naquela fábrica, ganhando um salário mínimo por mês, está certo. Ainda de quebra ainda tem uma bolsa, alguma coisa. Então tá bom demais. Uau! Troque o conforto de onde está pela determinação de tentar algo novo na sua vida. Porque se você não tentar, você nunca vai sair de onde você está. Não tenha medo de enfrentar coisas novas. Do versículo 14 ao 18, a nossa irmã Ruth trocou o conforto de onde estava pela determinação de tentar algo novo na sua vida. Gente, o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. Aonde você for, eu for. Aonde você se acomodar, eu me acomodo. Aonde você trabalhar, eu vou trabalhar. Aonde você morrer, eu vou morrer também. É por isso que Deus disse, por isso que Abrão é o pai da fé. Porque Deus disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus chamou Abrão para sair da zona de conforto, das conexões erradas da sua vida, para tentar algo novo. Bota o versículo 6. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo com pão. Aí versículo 7. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, iniciaram até uma caminhada. Mas no meio da caminhada, olha o que aconteceu, versículo 8. As três começaram um projeto novo. No meio do caminho, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada um para a sua casa da sua mãe.
E o Senhor use convosco benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Versículo 9. O Senhor vos dê que ache descanso, cada um em casa do seu marido, e beijando ela, levantaram a sua voz e choraram. Versículo 10. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Até que as três estavam decididas. Aí o versículo 11. Porém Noemi disse, voltai minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filho para que vocês sejam por maridos? Voltai minhas filhas, ide embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disser, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda tivesse filhos, vocês iriam esperar até que eles sejam grandes? Eu não vou falar essa palavra não, essa conjunção verbal, porque daqui a pouco estou enrolando a língua, falando em línguas estranhas, né? É muito difícil. Esperá-los ieis. Eita, Pai. Sai, espírito do gago. Mas essa palavra de Noemi foi uma peneira para saber se a intenção mesmo elas queriam era aquilo. Como é que você enfrenta quando alguém lhe desanima? Esse emprego aí não vai dar certo não, cara. Rapaz, isso aí é muito alto. Você está sonhando muito alto, isso aqui não é para você. Eu acho que você não tem capacidade. Como é que você faz? Quando alguém tenta lhe desanimar, como é que você reage? A irmã Orfa, quando foi desanimada, pegou o beco. Mas a irmã Ruth, quando ouviu aquilo, disse, não. Voltar para aquele lugar. Voltar a ser quem eu era antes. Só que se você quer ser uma pessoa de sucesso na vida, em segundo lugar, anote aí, tenha metas na vida. Quais são as suas metas? Aonde você quer chegar? O que você quer ser da vida? Ah, pastor, mas eu estou velha e papagaio velho não aprende nada. Aprende, gente. Aprende. Pare com isso. De achar que você é velho e não aprende mais nada. Aprende. A gente aprende. Você é uma pessoa inteligente. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem a mente de Cristo. Você tem o Espírito Santo para te ensinar. A minha mãezinha, antes de morrer de câncer, a minha esposa foi para a tesouraria. Mas a minha mãezinha, antes de morrer de câncer, a minha mãe, já velha, aposentada, aí disse, meu filho, agora eu vou aprender a ler e escrever. Velhinha, eu via com toda noite, ela passava com um lápis e caneta para fazer isso lá em Horizonte, para aprender a ler e escrever. E antes de morrer, trabalhava fazendo pastel, fazendo coxinha. E eu dizia, mãe, mas o pai está aposentado, tem um salário bom. Eu disse, não, mas eu quero ter o dinheiro no meu bolso. Nada melhor do que eu não depender só de eu ter o meu dinheirinho no meu bolso, porque com o meu dinheirinho eu dou meu dízimo na igreja, eu compro o que eu quero, eu como o que eu quero, aleluia, depois de velha e aposentada. Quais são as metas que você tem para 2024? Tenha metas na sua vida. A irmã Ruth traçou metas na sua vida. Terceiro lugar, agora aqui vem mais um interessante. Foi quando ela disse, o teu Deus será o meu Deus. Porque até aquele momento o Deus de Noemi não era o Deus de Ruth. Mas ela disse, o meu Deus vai ser o teu Deus. Sabe o que ela descobriu? O segredo da vitória é exatamente esse. Você pode traçar metas e traçar metas na sua vida. Mas em terceiro lugar, por mais estratégia que você tenha, saiba que o seu sucesso virá quando colocar Deus no centro da sua jornada. Ela diz, para onde você for, eu vou. Para onde você morar, eu vou morar. Onde você pousar, eu vou pousar. Mas tem uma coisa mais importante, que o teu Deus vai ser o meu Deus. Você quer o segredo da vitória? Quarto lugar, quando eu, pastor Naceli, vou tomar uma decisão difícil na minha vida, eu vou lhe dar uma dica aqui. Use a balança das perdas e ganhos para tomar decisões logísticas na sua vida. Preste atenção. Olha que aqui a balança das perdas e ganhos. É mais ou menos assim. Eu estou numa empresa, no caso aqui é Moab. Tem uma outra empresa chamada Belém. Mas no meio do caminho eu parei aqui com a minha sogra, isso no caso Ruth, aí ela tem que tomar uma decisão. E agora? Aqui eu ganhava 2 salários. Nessa empresa aqui eu só vou ganhar 1.
Na ótica natural, qual era a decisão mais correta? Estou usando a balança, perdas e ganhos. Eu fico aqui ganhando 2 salários, eu vou diminuir para ganhar 1. Qual é a lógica natural? Eu fico aqui. Só que aqui, a irmã Ruth, ela sabia que chegou no lugar máximo naquela empresa. Mas ela sabia que nessa empresa aqui, ela poderia ser promovida. Porque ela poderia entrar aqui ganhando 1 salário, mas ali tem promoção de carreira. Ali ela poderia entrar como faxineira, depois ela poderia ser a chefe da faxineira, depois ela poderia ser mais alguma coisa. Sabe o que ela fez? Espera aí, se eu for para cá, eu vou ganhando 1 salário mínimo, mas aqui eu vou crescer. E aqui nessa empresa não, eu só vou chegar só até aqui. Gente, é assim que a gente toma decisão na vida. Você pode até vir para cá, para essa empresa, se sujeitar a um salário mínimo, mas você sabe que aqui tem condição de você crescer. Aqui é a sua zona de conforto. Aqui eu ganho 2 salários. Aqui está bom demais. Aqui tem pizza no final de semana. Aqui tem 4 estilos. Aqui de vez em quando tem um iPhone. E aqui só vai ter uma coxinha com uma garapa. E aquela coxinha que depois você come dá uma azia. Mas aqui eu vou crescer. Porque esse ambiente aqui, aparentemente é pior do que aqui. Mas aqui eu vou ganhar 2 salários o resto da minha vida. E aqui, vindo para cá, eu posso chegar aqui com 1. Mas daqui a alguns anos, se eu acreditar no meu potencial, investir em mim, daqui a algum ano, 2 anos, 2 salários, daqui a 3, 4 anos, 5, 6, então nego velho, na perdas e balanças, aqui é uma coisa. Só que aparentemente eu vou ganhar aqui, mas eu vou perder lá na frente. Então, na balança da vida, eu estou dando uma dica para você, como eu tomo decisões até na igreja. Perdas e ganhos. Aonde eu vou ganhar mais, onde eu vou perder menos. Aonde a balança ela fazer isso, é ali a sua decisão logística. Eu estou dando dica para você ser um excelente profissional, para você vencer na vida. Não tenha medo de enfrentar coisas novas. Troque o conforto de onde está pela determinação de tentar algo novo. Segundo lugar, tenha metas na sua vida. Terceiro lugar, por mais estratégia que você tenha, saiba que o seu sucesso virá quando colocar Deus no centro da sua jornada. E em quarto lugar, use a balança das perdas e ganhos para tomar decisões logísticas. Pronto. Mas em terceiro lugar, chegamos lá, amém? Chegamos aqui, nesse novo emprego. Cheguei em Belém, não conheço ninguém. Não conheço ninguém. E agora? Para a irmã Ruth e para a irmã Noemi é fácil, né? Quando ela chegou na cidade, as irmãs: ei, irmã Noemi, Pai do Senhor, voltou, né? Mas a irmã Ruth não, ninguém sabia nem quem era. Ela estava num contexto novo. Ela estava investindo em algo novo. Vamos para esse novo agora? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 ao 6. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso na família de Elimeleque, e seu nome era Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha, estamos aqui mesmo, né? Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque, ela nem sabia. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. Isso aqui é o patrão falando com os empregados. Depois disse Boaz a seu moço que estava no posto sobre os segadores: quem é aquela trabalhadora nova na empresa? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Até que tudo bem? Pula por verso de número 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra. Agora chegou a notícia no ouvido do patrão.
depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Pode ir. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas tu viestes abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Ela só estava fazendo o quê? Ela era tua empresa terceirizada, nem funcionária da empresa ela era. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come pão e molhe o teu bocado do vinagre. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda sobejou. Sabe o que aconteceu? Volta lá para o verso 7, para me ver uma coisa no verso 7. Disse-lhe ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentado em casa. Sabe o que o chefe dos empregados disse? Rapaz, essa novata que chegou aqui não é nem funcionário da empresa, está no serviço terceirizado. Rapaz, mas trabalhou. Uma mulher para trabalhar. Até agora não matou nenhum serviço. Está em pé até agora. Pense numa mulher que trabalha. Você quer prosperar no lugar que você está? Quem quer? Então anote aí: dê o seu melhor onde você está, pois tem alguém observando o seu serviço. Ela nem sabia que estava sendo observada. Os funcionários da empresa, que eram funcionários mesmo, viram que aquela novata chegou lá, numa empresa que era terceirizada, estava dando o seu melhor, não tinha sentado, não era matador de serviço. Porque, irmão, tem crente preguiçoso. Eu fico até com medo de pedir emprego para algum crente, porque tem crente que é matador, irmão, e dá um mau testemunho das empresas. Confere, Priscila? Irmão, a gente fica assim com medo e já diz: irmão, arranja uma vaga aí para o irmão lá da empresa, porque, gente, o que tem de crente que dá mau testemunho, mau funcionário, péssimo trabalhador, matador. Aí depois dizem: pastor, ore por mim, que lá na empresa que eu estou trabalhando está me perseguindo. Tá não, cara, tá preguiçoso. É 5 minutos de café, tu tira 15. É meia hora de almoço, tu tira 1 hora, desaparece. Quando o patrão chega: gente, vamos fazer hora extra hoje, você é a primeira a murmurar: não, tem um culto na igreja hoje, eu não vou fazer, eu vou para a igreja, tem um culto. Aí quando chega na hora do corte, está lá o seu primeiro nome na lista. E quando chega a promoção, seu nome nem aparece. Tem alguém aí? Dê o seu melhor onde você está, pois tem alguém observando seu serviço. Ela estava lá, não sentou, não. Trabalhou, e ela não era funcionária carteira assinada. Ela era terceirizada, gente. Vai, vamos para frente. Obrigado a alma caridosa que me deu esse negócio. Eu amo papel. Eu tenho um notebook, tenho um tablet em casa, mas esse negócio de estar pregando com tablet não dá para mim. Eu sou ainda da turma do papel. Coloca o versículo 9. Quem se destaca merece muitas coisas. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após ela. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Gente, quem se destaca no trabalho, a primeira coisa que merece é exatamente água. A água aqui era só para os funcionários da empresa. Mas quando você está numa empresa terceirizada, faz um bom serviço, meu irmão, você começa a ter direito, que é só direito de quem é um funcionário de carteira assinada. Ela está fazendo um trabalho tão bom que assim: pode ir lá. A comida daqui você vai comer, pode deixar esse negócio de quentinha, você não vai mais trazer quentinha. A comida dessa empresa você vai comer, você vai sentar junto com os funcionários, porque quem se destaca merece água. Verso 14.
E sendo já hora de comer, agora chegou a hora da comida, né? Disse: Moisés, chega-te aqui e come do pão. E molhe o teu bocado no vinagre. Ela se assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu do trigo tostado e comeu e se fartou e ainda sobejou. Porque, em primeiro lugar, quem se destaca merece água. Em segundo lugar, quem se destaca merece pão em abundância. 2:22, já por 22 agora. E disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, filha minha, que saia com suas moças, para que noutro campo não te encontre, noutra estação não te moleste. Sabe o que acontece quando tem que se destaca na empresa? Merece água, merece pão e merece proteção. Ai, o patrão só vive babando esse funcionário. Não, é porque esse funcionário aqui se destaca. Não é o queridinho do patrão, não. O patrão protege porque sabe que aquele funcionário vale a pena. Aí quem não está nessa vibe, quem não está nessa pegada, também babão do patrão, babão do pastor. Aí não é isso, cara. Merece proteção quem se destaca. Merece água quem se destaca. Merece pão quem se destaca. Versículo 16. 2:16. Aí o patrão disse para os funcionários: ei, faça o seguinte, porque nesse tempo aqui, viúva não poderia, chegava assim, os trabalhadores iam trabalhando. Aí se um trabalhador passasse aqui, a gente chama de respiga. Se um trabalhador pegou uma espiga de milho, colocou no saco, mas caiu no chão, o trabalhador, pela lei de Moisés, não podia pegar do chão e colocar no saco. Tinha que deixar lá, porque atrás vinham os terceirizados. Atrás vinham as viúvas, os estrangeiros, os órfãos. E eles dependiam do que ficava para trás. Se caísse do saco, não poderia pegar. E se o cara tirou, tem 10 espigas aqui, o cara tirou 9, esqueceu uma aqui, ele não pode voltar para pegar. Aqui ficou no pé, tem que deixar para trás, porque atrás vem os terceirizados. Quem é terceirizado aqui diz amém. Aí o que o patrão disse? O patrão chegou aos funcionários: ó, deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar, para que os colha e não a repreendais. Sabe o que o patrão fez? O patrão começou a investir naquela pessoa. Agora olhe para mim, numa empresa que você trabalha, quando você faz mais, começa a pensar em quem é que teu patrão vai investir mais. Ele vai procurar aqueles que ele pode investir. Não é favoritismo, não é paternalismo. Isso daqui é investimento. Porque quem se destaca merece água, merece pão, merece proteção e merece investimento do seu líder. O líder diz: pode deixar isso sair para ela, vai aumentando o salário dela. Gente, como é bom quando a gente está trabalhando em qualquer lugar, seja na igreja, seja no trabalho, que a gente se destaca, a gente merece água, merece pão, merece proteção e merece todo o investimento que a empresa faz na gente. 2:11, versículo 11. Respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto tu fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Isso aqui é Boaz falando para ela: eu conheço a tua história. Me falaram aqui que quando teu marido morreu, tu poderia ter voltado para teu pai, para a tua família, mas você fez o quê? Você fez um sacrifício. Por que ela fez isso? Porque ela olhe para mim, sabe por que ela fez sacrifício? Porque ela sabia onde queria chegar. Segundo lugar, anote aí: aprenda a fazer sacrifício na vida para você chegar onde você quer. Se você não gosta de sacrificar, gente, tem dia que eu estou lá no computador estudando, e tem dia que eu estou cochilando em cima do computador, me acorda, vou lá, me levanto, que eu uso uma estratégia. Eu estudo meia hora, aí quando a mente está ficando cansada, eu me levanto, pego o celular e vou ver essas besteiras no TikTok. 15 minutos de besteira, aí eu volto de novo para cá. Sabe por quê? Na hora que eu fiz isso, a minha mente ela se desarmou. Aí o que eu aprendi, na hora que eu voltar para a sala de estudo novamente, a minha mente vai absorver novamente. 30 por 15, faça isso.
Só que tem crente fazendo o contrário. 30 por 15 é o inverso. É 30 horas de TikTok, 30 minutos de TikTok e 15 minutos estudando. Porque depois de 30, isso aqui é neurociência, depois de meia hora estudando, a sua mente ela não consegue mais ficar focada. Dê um descanso para ela. Por que você acha que quando eu estou pregando, de vez em quando eu lanço uma piadinha, uma brincadeira aqui? É porque eu não tenho mais nada para falar? Gente, tudo meu é intencional. Quando eu falo uma brincadeira aqui, exatamente a sua mente se desarma, você ri um pouquinho, é liberado endorfina, hormônio do humor, aí você ri, aí depois eu volto novamente, aí você fixa o que eu estava pregando. Isso aqui é estratégia. Aprenda a fazer sacrifício na vida para chegar onde quer. A irmã Noemi está aí, e respondeu Boaz e disse: bem se me contou quando fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, deixaste a casa de teu pai, da tua mãe e até onde nasceste, e vieste para um povo que não conheceste. Gente, quando você vê um homem ou uma mulher de sucesso, pode olhar para trás, que teve muito sacrifício que ele fez na caminhada. Quando eu trabalhava à noite, e alguns aqui sabem o que é trabalhar à noite, outro trabalho ruim, não é, Nilton? Cansa. Mas sabe como foi que eu formei meu bacharel em teologia? Eu saí do plantão à noite, preste atenção. Hoje ali é Faculdade de Teologia de Fortaleza, FATEFO, na General Sampaio, entre Duque de Caxias e a Clarindo de Queiroz, FATEFO, quase em frente à igreja da Assembleia de Deus, Ministério Bela Vista. Sabe o que acontecia? Chegava lá às 6 horas da manhã, tinha tirado a noite toda no plantão. Eu chegava naqueles bancos ali da praça da Faculdade de Direito, segurava os meus livros para ninguém me roubar e começava a dormir em frente à Assembleia de Deus, Ministério Bela Vista, ali na General Sampaio. Tirava um cochilo de 6 da manhã até 8 horas da manhã. 8 horas via aquele burburinho, gente lá no centro da cidade, levantava, tomava uma xicrinha de café. 8h30 eu estava dentro da sala de aula, até 1 hora da tarde estudando teologia. E dia de sábado, quando me tiraram do plantão noturno, me colocaram no dia, aí eu tive que mudar o horário da teologia. Só que eu acordava 4 horas da manhã para orar, 1 hora de joelho, 1 hora para me ler a Bíblia, me levantava às 6 horas da manhã, batia o meu cartão 7 horas em ponto, 7 horas da noite saía. Isso de segunda a sábado, porque era horário comercial. Quando era no sábado, eu botei o meu bacharelado em teologia, 1h30 da tarde no Estadec. Sabe o que acontecia? Eu chegava lá 1h30 da tarde, a semana todinha acordando 4 horas da manhã, indo dormir meia-noite, dormindo 4 horas por noite. Chegava em sala de aula, irmão. 1h30 da tarde, depois do almoço, dá um sono, irmão. Eu assistia às aulas de teologia em pé, para não dormir. Porque eu dizia para mim mesmo, não vim para cá para dormir. Dormir, eu durmo na minha cama e durmo bem lá em casa. Eu vim aqui para esse ambiente para me aprender. As minhas mãos eram tudo descascando de tanto tomar café, Luiz. Tomava tanto café que ofendeu o meu fígado. E era descascando. Mas eu não vim aqui para dormir em sala de aula. Eu vim foi para aprender. Gente, quando você encontra uma pessoa de sucesso, pode olhar para trás que teve uma história de sacrifícios. Gente que rompeu com a zona de conforto. Gente que resolveu fazer sacrifício a vida toda. E por que você não quer sacrificar? Aprenda a fazer sacrifício na vida para chegar onde quer. Sacrifícios no presente te darão recompensas amanhã. Você acredita que vai dar recompensa amanhã? Você acredita mesmo? Capítulo 3, versículo 10. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. 15, do 15 ao 17 agora. Porém agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Explico já. Disse mais: dá-me a capa que tem sobre ti e segura. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e lhe pôs em cima. Então foi para a cidade. Verso 16. E foi a sua sogra que lhe disse: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Verso 17. Disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vais vazia tua sogra. Eu vou explicar isso aqui. Ruth
Ela recebeu uma ordem da sua nora: você vai se lavar, vai se ungir, vai botar a sua melhor roupa, e é noite deles trabalhar a noite todinha, você vai ficar nos pés do remidor de Boaz. Ela resolveu ir lá. Sabe o que aconteceu? Quando ele acordou, viu aquela mulher pronto, faça o seguinte, vou fazer aqui um cheque especial, está chegando o final do ano, você não vai voltar para casa de mão abanando, eu vou lhe dar um 13º, ok? Você é terceirizada, não merece, mas vou lhe dar um 13º. Eu sou patrão, posso lhe dar. Encheu a mulher de bens. Terceiro lugar, sacrifícios no presente te darão recompensas amanhã. Vale a pena se sacrificar hoje, que amanhã você vai colher. Principalmente vocês que são jovens. Mas para a gente terminar, eu quero que você entenda uma coisa. No seu trabalho onde você está, faça boas conexões. Gente, não anda com aquela turma que gosta de matar serviço. Você vai no corte com eles. Capítulo 1, versículo 16 ao 18. Anote aí. Existem pessoas na nossa vida que não devemos deixar sair nunca. Gente, tem pessoas que são tão maravilhosas na nossa vida. Esse aqui é o discurso de Ruth para Noemi, dizendo: eu não vou te deixar, você não vai sair da minha vida. Então anote aí, no seu trabalho faça boas conexões. Existem pessoas na nossa vida que não devemos deixar sair nunca. Sabe por quê? Qual foi o legado de Noemi para Ruth? Ela apresentou para Ruth, sabe quem? Deus. Fique perto de pessoas na empresa que também tem Deus na sua vida, que te leve mais para perto de Deus, que fale mais de Deus lá onde você trabalha. Procure essas pessoas para você se chegar. Vamos para frente, meu tempo terminou. No capítulo 3, do versículo 1 ao 11, o versículo 14, nós vemos a história de Ruth, porque ela era viúva e tinha um parente que poderia casar com ela, e esse homem era Boaz. Sabe o que ela fez? Ela não saiu dos pés daquele que podia potencializar mais ainda o seu potencial. Quem era? O patrão, Boaz. Gente, além de você escolher pessoas que te levem mais para perto de Deus, escolha pessoas que vão potencializar mais ainda o seu potencial naquela empresa. Nunca saia dos pés de pessoas que fazem investimento em você, que querem ver o seu crescimento, que pagam pelo seu crescimento, que fazem investimento em você. Capítulo 2, versículo 4 ao 13, eu termino. Do 4 ao 13... E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Disseram eles: o Senhor te abençoe. Disse, pois, Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é essa moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi nos campos de Moabe. Disse ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-la entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até agora, está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentado em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após ela. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sebe, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela saiu, caiu sobre o seu rosto, se inclinou em terra e disse: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Respondeu Boaz e disse: sabe por que eu estou fazendo bem para você? Porque me contaram a tua história. Verso 12: o Senhor retribua o teu feito. Verso 13: e disse ela: achei graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Quarto lugar, se você quer vencer na vida, seja relevante onde você está. Sabe por que ela se destacou? Porque ela foi relevante onde ela estava. Olhe para mim, tem muita gente que quer esse rapaz aqui, ó. Tem muita gente que quer esse rapaz aqui, mas não quer se tornar relevante na comunidade da fé. Sabe quando é que as pessoas vão parar para lhe ouvir? Só quando você for relevante na vida delas. Porque ninguém ouve quem não é relevante na sua vida.
Não adianta pegar o microfone e pregar, pastor, eu preguei lá na igreja, os irmãos não deram glória a Deus, ninguém gostou da minha mensagem. Você já é relevante para elas, porque as pessoas só dão ouvido a quem é relevante para elas. Ninguém ouve quem não é relevante. É por isso que alguns pregadores que não são relevantes na vida da comunidade aqui na Cidade Nova, algumas pessoas ouvem por educação, mas a mensagem entra no ouvido e sai no outro. Por quê? Porque não são relevantes. Mas você pode nessa noite decidir: eu vou ser relevante onde eu estou. Eu vou ser relevante na família que eu estou inserida. Eu vou ser relevante no trabalho que eu estou. Eu vou fazer a diferença onde eu estiver. Seja relevante, que todo mundo vai parar para lhe ouvir. Isso eu lhe garanto. Vamos para casa? Sabe o que aconteceu no capítulo 4? Bota o capítulo 4. Nós vamos para casa agora, tá bom? E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando e disse: fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Conversa de compadre, de dois patrão. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se, testemunhas. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e compra para ti, dos habitantes, dos anciãos do meu povo. Se há de redimir, redime-a. E se não houver redimir, declara-me, para que... Não dá, deixa eu ler aqui, está cortado. Mas deixa eu terminar, gente, para não causar cansaço. Tinha outro na frente para casar com aquela mulher, e ele tinha que comprar o terreno. Aí ele disse: você vai comprar o terreno? O cara disse: eu compro, mas tem um detalhe: se você comprar o terreno, vai ter que casar com Ruth, a Moabita. Disse: não, então não quero não. Já tem um serviço demais aqui na minha empresa, mais um estagiário, não dá certo aqui não. Dá para ficar na sua empresa? Dá. Então pronto, ele foi lá e casou com a mulher. Boaz casou com Ruth. E sabe qual é o final da história de Ruth? Você vai chegar em casa e você vai ler a partir do versículo 5. Ruth, ela entrou no plano divino. E ela foi aquela que casou com esse homem chamado Boaz. Eles tiveram um filho. Mas por que Boaz fez isso? Porque Boaz casou com uma estrangeira? Porque ele tinha um pai. Sabe quem era o pai de Boaz? Boaz estava seguindo o exemplo do seu pai. Quem era o pai de Boaz? É só olhar aí. O pai de Boaz se chamava Salmão. Quem foi Salmão? Se lembra de Josué? Quando entrou em Jericó, tinha uma casa de uma prostituta chamada Raabe. Raabe, a prostituta, foi a única de Jericó que foi poupada. Aí sabe quem casou com ela? Salmão. Salmão casou com Boaz e tiveram um filho. Sabe como era o nome do filho deles? Boaz. Aí Boaz, seguindo o exemplo do pai, que tinha casado com uma prostituta, uma mulher estrangeira, disse: eu vou casar com essa também. Sabe o que aconteceu? Deles saiu o rei Davi, e de Davi saiu Jesus. Gente, que Deus abençoe a sua vida. Estou falando isso que eu quero o seu bem. Eu quero amanhã, no futuro também não muito distante, olhar para você e esse pastor, naquele dia aquela doutrina mudou a minha vida. Eu vim te convidar para dar uma volta aqui na minha Hilux. Pastor, você se lembra que todas as vezes que eu ia com você, só o Senhor pagava merenda para mim, porque eu era liso? Foi: pastor, entra aqui no meu carro, agora eu vou pagar o jantar para você. Pastor, você lembra que quando eu saía com você, de vez em quando você me dava uma ofertazinha? Tá, minha filha, pela companhia. Pastor, agora é diferente. Agora eu quero liberar aqui uma oferta na sua vida. Pastor, você lembra que quando eu estava meio assim, meio baqueado, você me deu aquele paletó de presente? Pastor, agora eu quero lhe dar um armário completo, pastor. Vem aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Eu quero ver você bem. Esse é um dos meus maiores presentes que eu posso dar aqui enquanto for pastor da Cidade Nova. Ver o seu bem. Fique de pé.